Fala aí, pessoal, eu resolvi aqui gravar uma explicação do livro da Grande Saída. Eu vou explicar para vocês aqui cada tópico do livro. Eu acredito que vocês assistindo a esse vídeo vai facilitar muito, basta gravar bem os tópicos que estão nos slides e treinar em casa, beleza? Então vamos lá. O slide aí começa, obviamente, com o título do livro. Primeiro eu botei aqui uma breve apresentação do autor, né? O autor é o Angus Deaton, ele nasceu na Escócia, foi Prêmio Nobel de Economia em 2015, e ele é professor de economia em Princeton. Então, sobre o que trata o livro, afinal de contas, né? O livro ele possui uma tese, onde o autor vai dizer que hoje se vive muito melhor do que em qualquer outra época da história da humanidade. Tanto a expectativa de vida como a riqueza aumentou nos últimos 250 anos. Então ele vai relatar durante todo o livro como é que isso aconteceu. Ele vai abordar principalmente os tópicos de saúde e padrão material de vida, e segundo ele esses são os dois principais aspectos do bem-estar. O bem-estar pode ser medido de outras formas, por exemplo, através da medição da liberdade, da educação, da dignidade, autonomia e outros componentes, só que por Deaton, os dois melhores para se medir são são a saúde e a riqueza. A pessoa sendo, segundo eles, a pessoa sendo saudável e rica, ela vai ter um bom nível de bem-estar. E o livro também vai abordar um grande tema, que é a questão da desigualdade, porque Deaton vai dizer que apesar do aumento da expectativa de vida, apesar do aumento da riqueza, da melhora do progresso da humanidade, a desigualdade aumentou também. Infelizmente, quando há progresso, a desigualdade vem junto acompanhando. Inclusive, ele vai fazer uma relação, uma referência, melhor dizendo, do título do livro dele e do subtítulo a um filme chamado The Great Escape, que seria a Grande Fuga, né? Que é um filme onde mostra prisioneiros nazistas tentando fugir lá dos campos de concentração. E nesse filme os prisioneiros tentam fugir, somente alguns poucos conseguem, e a grande maioria não consegue sair de lá, e nem chega a tentar, inclusive. Aí Deaton vai fazer essa relação da história do filme com a própria história da humanidade, onde somente algumas poucas pessoas conseguem fugir da pobreza e da morte precoce, no caso. A estrutura do livro, ele possui 3 partes. A primeira parte vai tratar sobre aspectos da saúde e da expectativa de vida, vai fazer um relato histórico. Na parte 2 ele vai tratar sobre dinheiro e riqueza, ele inicia pelos Estados Unidos e depois vai falar sobre riqueza no restante do mundo. E na parte 3 ele vai dizer se deve ser feito algo ou não para ajudar países que ainda estão presos à pobreza e ao atraso. Então na parte 1 nós vamos ver os tópicos sobre saúde, e ele vai iniciar esse tópico contando um relato de como o ser humano chegou até o nível que chegou hoje. Ele começa lá na pré-história, passa pela época do iluminismo, em 2 capítulos ele faz um relato sobre saúde em países pobres e também sobre saúde em países ricos. Então Deaton começa lá o relato dele através da pré-história. Segundo ele, na época da pré-história, a humanidade tinha uma expectativa de vida muito boa e um bem-estar muito bom também, ao contrário do que poderíamos imaginar. A expectativa de vida do ser humano, era cerca de 30 a 35 anos, que era mais ou menos similar à expectativa de vida que havia na Europa aí pelo século XVI e XVII. Segundo o autor, o ser humano nessa época ele vivia muito bem, porque os homens tinham que fazer muitas caminhadas para poder caçar, comiam carne porque era rara, tinham que comer alimentos saudáveis, comiam alimentos saudáveis, né, verduras, legumes, porque era o que tinha para comer, e as doenças não se proliferavam, porque eles viviam em grupos muito pequenos. Isso veio a mudar quando eles começaram a viver nas cidades e começaram a plantar o próprio alimento e a cuidar dos animais. A população chegou a crescer mais, só que começou a faltar comida e doenças começaram a se proliferar devido à quantidade de pessoas vivendo nas cidades.
E segundo o autor, é possível que a expectativa de vida da humanidade não tenha aumentado, ou possa ter até diminuído, até chegar à era do Iluminismo, que é quando ele diz que começa a aumentar a expectativa do ser humano. E segundo Dalton, a melhora da expectativa de vida na era do Iluminismo, lembrando que é mais ou menos no século XVII e XVIII, deu-se porque o ser humano começou a buscar realizações pessoais e a felicidade, ao invés de procurar virtudes espirituais e religiosas. Então isso permitiu que cientistas pudessem buscar inovações na área de medicina e trouxeram várias inovações, como por exemplo a variolação, que é um método para controle da doença da varíola. Vieram ervas descobriram-se ervas medicinais que contribuíram para curar diversas doenças, e também começou no final, por volta do final do século XVIII, a surgir a vacinação. Durante o século XIX também começou a surgir campanhas de vacinação em diversos países. E além disso, o autor ele vai enfatizar, isso aqui é mais ou menos importante, ele vai explicar que melhorias no saneamento básico e a descoberta que micróbios podem causar doenças, e além de uma melhora nutricional por toda a Europa, foram os principais aspectos que contribuíram para que a expectativa de vida aumentasse. Essas melhoras na medicina, essas descobertas, esses progressos, vieram a se espalhar para o resto do mundo a partir do século XX. Levou algum tempo para que isso pudesse acontecer, mas as práticas foram sendo aceitas e a expectativa de vida da humanidade foi melhorando. O autor diz que esse progresso científico esse conhecimento científico, esse progresso tecnológico são os principais aspectos para a melhora da expectativa de vida. E ele ressalta que é importante ter isso em mente, pois não foi a renda que causou a melhora, ao contrário do que alguns outros autores dizem. Não foi o progresso na riqueza que veio a melhorar a saúde da humanidade, mas sim a melhoria do progresso científico e conhecimento científico e progresso tecnológico. Ele traz inclusive um gráfico onde demonstra que a expectativa de vida ao nascer lá em 1850 era de cerca de entre 40 a 50 anos, e hoje chegamos perto da nossa era já com pessoas chegando a cerca de 80 anos de vida. Esse gráfico aqui é um gráfico da Inglaterra e País de Gales, só que ele se aplica a toda a Europa e hoje está se aplicando a grande parte do mundo. E graças a isso é possível hoje uma menina nos Estados Unidos ter essa expectativa de vida beirando os 80, quando por volta de 1900 não chegava nem a 50 anos de idade. O autor então ele conclui que o mundo está sim melhorando, porque as pessoas estão podendo viver mais e tendo mais tempo de vida, as pessoas têm mais oportunidade de trabalharem, de curtirem, aproveitarem a vida e de tornarem as suas próprias vidas melhores. Entretanto, o autor vai trazer isso constantemente no seu livro, que é a questão da desigualdade, que infelizmente, apesar dos grandes avanços e progressos, a desigualdade também aumentou muito. E nós vamos ver isso principalmente com relação aos países mais pobres. Então, nessa parte que é referente ao capítulo 3, o autor ele vai falar a respeito do aumento da expectativa de vida nos países mais pobres. Na verdade, houve progressos muito grandes que se expandiram mesmo em países mais pobres como o próprio Brasil, Índia e países africanos. Tanto é que esse aumento do progresso da saúde permitiu que houvesse a explosão populacional do planeta, onde se passou de 2,5 bilhões de pessoas na década de 50 para cerca de 7 bilhões agora na nossa década. Aí o autor vai explicar que isso se deveu, nos países mais pobres, a melhorias nos programas de saúde pública. Esses programas são os programas que a gente conhece que existem aqui no Brasil também, que são principalmente programas de vacinação e contenção de doenças. E além disso, ele também vai dizer que melhoras no saneamento básico foram extremamente importantes nesses países pobres para que houvesse aumento da expectativa de vida.
Entretanto, o autor vai trazer que, apesar dessas melhorias, ainda existe uma quantidade muito grande de países que possuem um índice de mortalidade infantil extremamente alto. Desses, há pouco mais de 30, onde mais de 10% das crianças morrem antes de completar 5 anos, ou seja, cerca de 30 países ainda tem uma quantidade muito grande dessas taxas. E ele vai questionar por que isso ainda acontece, por que ainda existe essas desigualdades, visto que a tecnologia hoje pode ser reproduzida facilmente, essas tecnologias medicinais já são mais ou menos antigas. Então, por que as crianças nesses países pobres ainda continuam a morrer? Bom, ele vai dizer que a resposta novamente não é a renda, não é porque esses países são pobres, mas porque ocorrem problemas nesses países que impedem que o progresso tecnológico se expanda neles. Então ele vai culpar três coisas, que a primeira, que é o baixo investimento em saúde públicos nesses países, e a gente comprova isso aqui mesmo no Brasil. A segunda é a falta de informação entre as populações desses países pobres. As populações não possuem informação suficiente para perceberem que a saúde delas pode melhorar. E a terceira seria o conformismo com os sistemas que já existem, onde as populações não lutam, né, para poder melhorá-los. Então, no capítulo 4, o autor ele vai tratar sobre os países ricos e vai nos contar que a partir mais ou menos da década de 50 houve uma mudança na busca no aumento da expectativa de vida, onde não seria mais a melhoras na qualidade do saneamento básico e nos tratamentos e de vacinações que viriam a aumentar a expectativa de vida das pessoas que vivem nesses países ricos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mas sim avanços tecnológicos e mudanças comportamentais. Uma das mudanças comportamentais que ele vai falar é o tabagismo, onde muitas pessoas acabaram largando nos últimos 50 anos o uso do tabaco, do cigarro. Isso permitiu que a expectativa de vida da humanidade nesses países pudesse aumentar. Ele mostra um gráfico para a gente onde demonstra que o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia médica permitiu que houvesse um aumento da expectativa de sobrevida a partir dos 50 anos de idade nos países ricos. Então, países onde as pessoas viviam cerca aí até os 70 anos, hoje estão chegando aí já quase aos 90 anos de idade, principalmente o Japão. Além disso, o autor também nesse capítulo vai falar a respeito da melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiências físicas ou mentais. Ele vai dizer que essas melhorias no progresso tecnológico vieram permitir que a qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de problema de saúde muito grave, melhorasse muito. Ele não utiliza o Stephen Hawking como um exemplo, mas eu resolvi botar ele aqui no slide porque ele é um exemplo bastante perfeito dessa situação. Porque se o Stephen Hawking não tivesse nascido na época que ele nasceu e nem onde ele nasceu, né, no caso na Inglaterra, ele não teria tido esse acesso a esses tratamentos. E ele não teria conseguido chegar até onde ele chegou, provavelmente. Então, essa cadeira bem avançada que ele possui, né, aquele sistema de fala robótica que ele utiliza, ele só pôde utilizar isso porque ele nasceu onde nasceu e na época onde ele nasceu. E o autor vai dizer que ele não espera que a expectativa de vida nesses países continue a aumentar como aumentou antes. Entretanto, à medida que as pessoas forem tendo mais dinheiro para poder investir em pesquisas médicas, em pesquisas de tecnologia de medicina, novos tratamentos para doenças atuais vão surgir. Então, antes, onde o foco era acabar com doenças básicas causadas por micróbios, causadas por uma deficiência no tratamento de saúde, de saneamento básico, perdão. Hoje o objetivo é que as pessoas vençam doenças como o Alzheimer e o câncer, que surgem mais porque as pessoas estão vivendo mais. Então, essa primeira parte, o autor ele vai concluir
dizendo que as pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais ricas, só que milhões ainda, infelizmente, não conseguiram escapar, em especial as pessoas que estão vivendo nos países pobres. Na primeira parte, nós vimos sobre saúde, como ela melhorou ao redor do mundo, tanto em países pobres como em países ricos. Na segunda parte, Dalton vai fazer o mesmo processo, vai explicar como a riqueza aumentou ao redor do mundo inteiro. Ele começa a análise a partir do capítulo 5, onde ele relata que houve um crescimento econômico jamais visto nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí Delton vai mostrar um gráfico que demonstra isso. Ele utiliza o PIB como medida para poder demonstrar isso, embora ele deixe claro que o PIB não é a melhor forma de se entender esse processo. Entretanto, é bastante válido. Nós vemos aqui nesse gráfico onde essa curva do PIB ela aumenta a partir da década de 50, demonstrando que houve um crescimento econômico sem parar, até o ano de 2010. Entretanto, houveram problemas também nos Estados Unidos, ao contrário do que poderíamos imaginar, nem tudo ia tão bem. Apesar do crescimento econômico crescer e não parar, a partir da década de 70, as camadas mais pobres da população dos Estados Unidos, a taxa de pessoas pobres, melhor dizendo, não diminuiu. Ele vinha diminuindo, aí vemos entre a década de 60 e a década de 70, uma diminuição. Nesse gráfico ele também mostra outras camadas da população, por exemplo, de negros e idosos. E essa linha aqui mais escura é a taxa total da população pobre. Só lembrando que nesse capítulo ele também vai fazer uma discussão mais ou menos ampla a respeito da pobreza e o que se considera uma pessoa pobre ou não. Então isso vai variar de acordo de país para país. No caso dos Estados Unidos, tem uma certa quantidade de dinheiro que a pessoa precisa receber aí, por hora, né? E é dessas pessoas que ele está falando. Então, a partir da década de 70, as pessoas que são consideradas pobres nos Estados Unidos, a taxa de pessoas não diminuiu. Ao contrário, houve alguns aumentos, algumas ondulações, mas continuou sempre a mesma taxa. Então, Delton aqui vai fazer uma discussão sobre isso. Ele diz, primeiramente, né, que graças às novas tecnologias, novas oportunidades surgiram e permitiu que as pessoas mais ricas continuassem a aumentar a sua riqueza. Nesse outro gráfico, a gente pode perceber que as pessoas mais ricas, que são aqui no topo, entre essas duas linhas aqui, a riqueza delas entre a década de 70 e o ano 2010 aumentou muito. Inclusive as pessoas mais ricas, as 5% mais ricas, a quantidade de dinheiro delas, a quantidade de renda dobrou entre a década de 70 e o ano de 2010. E a renda média das 20% das pessoas mais pobres quase não teve alteração. Na verdade, ele diz até que, apesar daqui ter um aumento de $1.000, na verdade, por causa da inflação, a capacidade de compra dessas pessoas deve ter até diminuído. Então, nesse capítulo aqui, Delton vai fazer uma discussão sobre por que isso ocorre, por que as pessoas que estão no topo, elas conseguiram dobrar, né, a quantidade de dinheiro que elas tinham nos últimos 40 anos e as pessoas mais pobres não conseguiram. Delton então vai fazer aqui uma discussão dizendo que ocorre nos Estados Unidos hoje, pode estar ocorrendo um processo de plutocracia. A plutocracia seria o governo das pessoas mais ricas sobre as mais pobres. Então Delton que vai discutir se existem pessoas, as pessoas que estão no topo, se elas não estão impedindo as que estão mais abaixo, de conseguir ascender socialmente. Ele vai dizer também que isso é um grande problema quando você tem uma quantidade muito grande de gente rica impedindo que as pessoas mais pobres possam crescer, pois isso impede que a democracia se desenvolva, que as pessoas tenham direitos à saúde, enfim, uma série de direitos podem ser impedidos para que essas pessoas que estão na camada mais acima continuem no poder.
Já no capítulo 6, Delton vai fazer um relato sobre riqueza no restante do mundo. Ele vai dizer, né, a partir desse capítulo, que o rápido crescimento econômico após a Segunda Guerra também ocorreu em outros países que são mais pobres do que os países mais desenvolvidos, os países que estariam no primeiro mundo, digamos assim. E esse rápido crescimento econômico permitiu que centenas de milhões de pessoas saíssem da extrema miséria para um estado de bem-estar material muito melhor do que eles tinham antes. Tanto que isso permitiu que houvesse a explosão populacional do planeta, como já havia falado antes. O autor ele vai questionar nesse capítulo também os problemas de desigualdade entre países. No capítulo anterior ele fez ali um questionamento a respeito da desigualdade entre pessoas do mesmo país, no caso nos Estados Unidos. Aqui ele já vai fazer uma comparação geral entre populações de países inteiros. Então ele vai falar que muitos desses países que antes eram pobres, eles tiraram a vantagem do atraso, ou seja, aproveitaram a oportunidade de adotar e melhorar o conhecimento e a tecnologia há muito disponível nos países ricos. Então eles conseguiram pular a longa etapa de tentativa e erro que sempre limitou o crescimento pelo qual passaram os já desenvolvidos. Ele quer dizer aqui que os países mais ricos, eles passaram por um processo longo para poder aprender a conseguir aumentar o seu progresso tecnológico e desenvolver o país e conseguir assim aumentar a sua riqueza. Os outros países mais pobres, eles pularam bastante essas etapas e conseguiram progredir extremamente rápido. É o caso principalmente da China. A China teve um desenvolvimento econômico extraordinário nos últimos 20 anos e o Delton vai falar que esse progresso alguns países tiveram, como a China, como eu acabei de mencionar, enquanto outros não conseguiram escalar nesse progresso, que foi o caso, por exemplo, do continente praticamente inteiro da África, que continua muito atrasado, praticamente quase igual já desde a década de 50. Ele então vai questionar por que essas nações mais pobres não foram atingidas também pelo progresso, como algumas nações como a Índia, a China, até o Brasil podemos pôr aí nessa conta. Delton então vai responsabilizar as questões de governança, vai dizer que esses países que não conseguiram ainda precisam de uma governança mais eficaz, precisam melhorar seu estado de direito, tem que garantir os contratos, tem que fazer a garantia das propriedades e precisam de um sistema tributário mais eficaz. Então ele vai colocar a responsabilidade desses países de não terem melhorado em cima de fatores políticos. Agora chegamos na parte 3, onde o autor vai falar sobre ajuda que pode ser dada aos países mais pobres pelos países mais ricos. Aqui ele entra meio que numa polêmica, pois ele vai questionar se realmente deve-se ajudar ou não esses países mais pobres a sair da pobreza. E Delton vai concluir que o ideal não seria ajudar esses países. Por quê? Ele diz que esses problemas da pobreza global, em países principalmente na África, eles são, na verdade, agravados pela extensa ajuda externa e pela filantropia internacional. Porque essa ajuda acaba principalmente sendo desviado, o dinheiro sendo desviado por ditadores nesses países. Além disso, os países que tentam ajudar os países mais pobres, eles frequentemente não focam naqueles problemas reais que os países mais pobres têm. Então, o autor vai dizer que a solução não é ajudar, mas sim permitir que os países mais pobres se desenvolvam sozinhos, no seu próprio tempo, da mesma forma que os países ricos fizeram, onde levaram bastante tempo para poder melhorar a sua condição de bem-estar material, melhorar seu progresso tecnológico. Então, para o autor, o melhor seria que esses países mais pobres realmente se virassem para poder melhorar isso.
Entretanto, ele vai dar algumas sugestões que os países ricos podem fazer sem agir de forma direta nos países. Ele diz que os países mais ricos podem ajudar com consultoria, ao invés de dar empréstimos, podem facilitar a migração para tirar algumas pessoas desses países e levar até os países mais ricos para que possam estudar e retornar aos seus países de origem para disseminar o conhecimento. Ele diz que os países mais ricos podem ajudar impedindo ou dificultando a venda de armamentos para esses países mais pobres, principalmente os que estão em guerras. Eles podem atuar como reforço técnico em negociações entre países pobres e ricos. E além disso, ao invés de ficar emprestando dinheiro, eles deviam parar de emprestar dinheiro a esses regimes que possuem um governo ditatorial e que acabam explorando o povo. O final do livro possui um prólogo, um pós-escrito, onde Delton dá a sua opinião sobre o que viria a seguir, o que vai acontecer nos próximos anos ou décadas. Ele vai relembrar sobre o filme, aqui está como Fugindo do Inferno, porque é a tradução aqui para o português do filme, do título do filme. Ele vai relembrar daquele filme, né, The Great Escape, onde os fugitivos não são recapturados, a maioria não consegue sair lá da prisão. E ele pergunta se podemos acreditar que nossa fuga será diferente. Infelizmente, ele acredita que não, mas que nós não devemos perder a esperança. Ele vai falar que ainda existem muitas ameaças globais. Por exemplo, o problema do clima, o problema das guerras que ainda continuam, as epidemias que ainda continuam ocorrendo pelo mundo, mas que apesar de todos esses problemas que ainda ocorrem, que ameaçam a nossa vida e nosso bem-estar, a quantidade de coisas boas que vieram a ocorrer nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos dão um indicativo de que as coisas estão melhorando e que provavelmente continuarão a melhorar. Então, nas últimas décadas, nós tivemos melhoras da educação, nós tivemos a diminuição das guerras, apesar de ainda existirem, as pessoas estão vivendo mais como vimos, a democracia cresceu ao redor do mundo inteiro, praticamente quase todos os países possuem repúblicas democráticas, o progresso científico tem aumentado, tem havido uma igualdade maior entre as raças, e até mesmo a própria África, que ainda apresenta um maior desafio, há indicativos que ela possa vir a ter um progresso da mesma forma que os países mais pobres tiveram no passado. Então, para o autor, esses progressos, embora nós não devamos esperar que eles ocorram em todos os lugares, e nem que sejam ininterruptos, coisas boas têm ocorrido. E além disso, coisas ruins sempre vão acontecer, infelizmente. Mas que apesar de tudo isso, a expectativa dele é que todos esses revesses sejam superados no futuro como foram no passado.